Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam um dia maravilhoso. E estamos aqui voltando, né, gente, a trazer um pouquinho sobre este livro que a gente começou a nossa caminhada. Vocês estão lembrados? Então, a gente começou a estudar um pouquinho sobre como controlar as nossas emoções a partir desse livro, né, do livro de Tony Robbins, Desperte o Gigante, Seu Gigante Interior. Então a gente já fez alguns passos, né? Já compartilhei com vocês alguns passos e nós estamos agora encerrando o último passo. Mas eu queria lembrar vocês dos passos que nós já falamos, que talvez você já até tenha esquecido, ou então você já está tão expert porque você está praticando que você vai lembrar rapidinho, né? Então nós trabalhamos alguns passos, né? Que foi, em primeiro lugar, identificar o que a gente realmente sente. Quando está acontecendo algo nas nossas emoções, nós precisamos identificar o que é isso, por que está acontecendo isso, por que eu estou sentindo isso, né? E buscar a causa desse sentimento, né? Inclusive ontem eu amanheci com muitas dores aqui na minha coluna cervical. E eu fiquei, aí até a tarde compartilhei com uma colega de trabalho, eu disse, eu acordei com aquela dor. E aí a gente começou a conversar e eu disse para ela, eu parei e eu vou identificar qual é a causa dessa dor, que está inclusive me trazendo assim uma certa... eu não tô legal porque eu estou com essa dor que está aqui me incomodando. E aí comecei a conversar e aí eu parei e comecei a identificar qual era a causa, gente. E é tão importante essa primeira coisa que é identificar a causa, porque aí você vai lembrar o que você fez para que você estivesse com aquele sentimento, né? Porque era um sentimento de dor, de mal-estar. E aí eu fui identificando a causa e ao mesmo tempo eu fui fazendo os meus exercícios. Após identificar a causa, olha o que a gente falou, identificar a primeira coisa, identificar a causa, né, que realmente por que você está sentindo aquilo, apreciou a emoção em vez de combatê-la, e foi isso que eu fiz. Eu disse, não, peraí, deixa eu pensar um pouco. Será que eu dormi com o travesseiro certo? Será que eu coloquei mais... Aí eu fui pensando e fui apreciando, né, aquilo para eu poder começar a perceber o que era, qual era a causa e o que eu iria fazer. Olha só. Aí você, lógico, eu identifiquei a causa, apreciei quais eram o que estava acontecendo e comecei a apreciar porque que aquilo estava acontecendo. Me despertou a curiosidade sobre o que de fato significava aquilo e que lição eu poderia aprender com isso, gente. E foi muito interessante, porque é o momento em que eu fiz todo esse passo 1, 2 e 3, eu fiquei curiosa, não, peraí, eu vou descobrir o que foi que realmente aconteceu. Essa curiosidade me despertou e me fez eu realmente perceber que o que tinha causado esta dor e que estava me fazendo um transtorno emocional, né, assim me deixando chateada, foi eu exatamente sobrecarregar uma situação que tinha acontecido na minha vida naquele dia. Eu estava acumulando aquilo para as minhas emoções, eu estava trazendo um problema que não era meu, era de outras pessoas para mim. E isso me deu uma tensão muscular, porque eu estava pensando no como eu iria resolver, como eu iria responder aquilo. Mas aquilo não era meu, não era problema meu, era problema de outra pessoa. Então, olha só, isso me despertou a ver a questão da curiosidade de saber. E aí, gente, quando eu descobri, né, despertou em mim essa curiosidade, logo em si eu defini que eu ia mudar a situação. Então, olha só, definiu como mudar a situação pelo exemplo de estratégias bem-sucedidas no passado para controlar a emoção. Foi o que eu fiz. Fiquei pensando, não, isso não me pertence, isso não é para mim, isso não é problema meu. Então, eu fico com o que é o meu e a pessoa fica com o que é dela. Então, eu comecei a pensar assim, em outros momentos que eu já vivi na minha vida, já passei por situações em que eu administrei isso bem, em que eu realmente não permiti que determinados problemas dos outros pudessem influenciar nas minhas emoções. E eu fui trazendo à memória momentos em que eu vivenciei isso e que eu consegui superar.
e que aquilo não me abateu emocionalmente, não me trouxe nenhum incômodo. E foi isso, gente. De repente aquilo foi trazendo, tá, eu consegui resolver isso naquela época, naquele momento, eu me senti dessa forma. E sabe o que aconteceu? Eu amanheci sem nenhuma dor no meu. Eu não estou falando que pode acontecer isso com você, mas eu quero dizer, ou que isso possa acontecer de uma forma tão rápida, porque eu já passei em outras situações na minha vida que demorou para que eu pudesse fazer esse passo a passo e lembrar de situações que eu tinha vivenciado e que eu tinha conseguido vencer aquilo, e também para que eu pudesse fazer o que é o nosso último passo, que é o ficar animada e entrar em ação, que foi o que eu fiz. Então, eu fiquei animada quando eu fiz a identificação das minhas emoções, quando eu realmente fiquei curiosa em saber por que eu estava sentindo aquilo, quando eu me lembrei que eu já tinha vivenciado algumas situações e que eu consegui ultrapassar aquilo ali e não consegui deixar aquilo abater as minhas emoções, e eu fiquei animada porque eu já tinha vivido aquilo, outras situações já tinha vencido, então eu ia vencer essa também. Então foi esse sentimento que eu tive. Então o nosso último sentimento, o nosso último passo da gente realmente vencer, né, alguns momentos, algumas emoções que nós vivenciamos. Então nós vamos para a última, que é fique animado e entre em ação. Esse último aqui, gente, é o pulo do gato. Por quê? Porque às vezes nós vivenciamos situações nas nossas vidas, passamos por todos esses pontos e a gente passa de novo uma outra situação e você não se anima e não entra em ação. No que sentido? Eu não me animo porque eu já não consigo trazer para a minha memória que eu já passei por aquilo e eu já tive vitória com aquilo, eu já vivenciei aquilo, já passei por aquilo e fui vitoriosa. Então, quando eu trago isso na minha memória, eu fico animada para inclusive tomar atitude de novo e não deixar aquilo me consumir. Então, olha como é importante nós nos animarmos diante de conquistas que nós vamos fazendo aos poucos nas nossas vidas. Então, hoje eu queria trazer essa dica para você. Se você está passando uma situação hoje que você acredita que aquilo está consumindo você e não está deixando você enfrentar, você dar o próximo nível, né, de avanço, comece a ficar animado com outras conquistas que você já teve, outras situações que você já aconteceu na sua vida, que você vivenciou e venceu, e que você lutou e que você conquistou. Então traga isso para a sua memória naquele momento e comece a agir, comece a tomar atitudes, inclusive lembrar de quais atitudes você tomou naquela época que você conseguiu ultrapassar esse momento. Você traz isso para agora, ou busque outras estratégias de ação, mas não fique parado. Mas você não fique no lugar que você está, de dor, de sentimento, de tristeza, de desanimado. Não, avance, né? Tome uma atitude. Gente, isso é algo que realmente nós precisamos trabalhar em nós. Precisamos trabalhar em nós as nossas atitudes. Tem coisas que estão dentro de nós. A força está dentro de nós. E às vezes a gente nos deixa nos consumir e não tomarmos uma atitude, agir, ter uma ação, uma estratégia de ação para mudar aquilo. Então, minha dica de hoje é que você volte os vídeos, se você não lembra dos passos, quer assistir todos os outros vídeos com os passos que nós já trouxemos para vocês, aproveite também esse vídeo de hoje para lembrar dos passos que nós já falamos. E a última coisa, pratique isso. Gente, não adianta, e eu quero dizer isso para vocês porque isso faz parte do meu dia a dia. Hoje eu faço uma mentoria, eu tenho a mentoria com Pablo Marçal, em que eu faço todos os dias essa mentoria. Todos os dias eu tenho mentoria com ele. Mas não adianta, gente, eu já falei isso para vocês várias vezes, não adianta conhecimento neste cérebro, porque ele vai virar só gordura se você não praticar, se você não tiver constância em praticar isso todos os dias na sua vida. Aí quando você pratica, isso torna uma constância dentro de você e você torna-se uma pessoa que quando as situações acontecerem,
ou a sua memória, aquilo que você passou e que trouxe as atitudes para você vencer aquilo, vem novamente à tona na sua mente, certo? Então a nossa dica de hoje é: pratique todos esses 6 passos todos os dias da sua vida. E eu sei que vai chegar um momento que às vezes a gente esquece, acaba sendo, esquece que a gente já venceu aquilo ali, e aí começa a querer. Isso vai acontecer, mas você vai lembrar: não, peraí, eu já vivi isso aí, eu usei estratégia essa, consegui vencer. Então você vai buscar dentro de você mesmo as suas estratégias que você já conquistou, tá bom? Essa é a nossa dica de hoje. Nós estamos de volta. A partir de amanhã, eu vou começar a compartilhar com vocês algo que eu estou também aprendendo na minha mentoria, e eu gostaria muito que vocês pudessem desfrutar dessas experiências e desse aprendizado que eu estou tendo na minha vida. Um abraço e um dia abençoado para vocês.